Já tá gravando? Iniciou a gravação. Vamos lá. Então, primeiro de tudo, novamente, sejam bem-vindos. Nós estamos gravando essa palestra, tá? Fiquem à vontade para fechar as câmeras e microfones. Na verdade, nesse comecinho a gente já deixou aí bloqueado, porque a gente está gravando essa palestra para que ela apareça no YouTube, tá? Depois a gente vai disponibilizar no YouTube. Vocês conseguem assistir toda a trilha, todas as diferentes trilhas, né? Não só de negócio, lá na página da Bosch. E também, conforme o aviso de privacidade que vocês validaram na hora da inscrição, nós já falávamos que faríamos essa gravação, tá bom? Então, fiquem à vontade. No finalzinho, depois a gente também liga o microfone para vocês poderem fazer perguntas. Mas nesse começo a gente vai deixar desligado só para evitar ter aí probleminhas, não ficar ruído durante a palestra. E apresento orgulhosamente o Grupo Bosch, tá? A gente já aqui é da Matchbox, já trabalha desde 2017. É super legal esse projeto que eles têm aí de estar sempre em contato com as universidades, trazendo palestras, se aproximando dos universitários, para que vocês possam, né, conhecer um pouco mais do mercado de trabalho. A gente sabe que aprendemos muito na teoria na sala de aula, mas na prática, às vezes, ainda tudo parece muito distante, tudo muito complicado, não sabemos muito bem as possibilidades de caminho. Então, essa é uma ótima oportunidade de vocês perguntarem, conhecerem, entenderem o que vocês gostam, o que vocês não gostam, tá bom? Então, aproveitem muito, façam perguntas, depois conectem lá com o César e com a Thalita no LinkedIn. Com certeza, vocês vão ter muitos insights legais aí para a carreira de vocês. Então, venham para a Bosch. A Bosch tem aí duas portas de entrada, tá? De tanto menor aprendiz quanto de estágio para você ter aí durante os estudos, sendo que os estágios, se eu não me engano, a Grazi pode até confirmar, são 5 levas durante todo o ano, tá? Então são muitas oportunidades. São 6. 6 aumentou, então. 6 oportunidades aí de estágio durante ao ano, então as últimas inscrições, agora sexta, é de 15 de novembro a 5 de novembro. Então, quem está aqui ainda não se inscreveu, temos aí uns 5, 6 dias. 6 dias? Hoje é dia 30, né? Temos 6 dias ainda aí para você conseguir se inscrever na última leva de estágio. Como você faz para se inscrever? Você entra lá no bosch.com.br, carreiras, você vai ver estudantes e graduados. Você vai abrir lá estudantes e graduados visão geral e vai estar as inscrições para o estágio, todas as vagas e as localidades disponíveis nessa leva, tá bom? Ah, e não sou estudante de graduação, estou em outro momento de carreira. Vai lá também, Bosch Carreiras, que você vai ver todas as oportunidades disponíveis aí na Bosch. Daí você também lá no estágio você consegue ver todas as localidades, tá? Então, disponíveis, Curitiba, São Paulo, Campinas, cada localidade, Itatiba também, cada localidade tem as suas vagas específicas. Então, você consegue já ter essa visão aí na hora da inscrição, tá? Siga também a Bosch. Temos muitas redes e canais de comunicação. Temos o bosch.com.br, que é lá que vai ter a página de carreiras. Bosch Brasil no LinkedIn. Bosch Carreiras no Facebook. Bosch Carreira no Instagram. O Instagram da Bosch é super legal. Recomendo vocês seguirem. E no YouTube, o Bosch Brasil, que é lá que você vai encontrar essas gravações de toda a trilha. Perdi algum, não consegui entrar porque estava na aula, estava trabalhando. Vai lá que vai estar toda a trilha de negócios, trilha de tecnologia, trilha de engenharia, você vai conseguir ver todos os conteúdos. Inclusive, já tem até uma playlistzinha lá, se eu não me engano, é trilha para universitários. Você já consegue assistir todos os vídeos. Work Like a Bosch para universitários. Work Like a Bosch para universitários. Perfeito, Grazi. E os certificados, amanhã ou nos próximos dias você vai receber um e-mail com um link de feedback. Ao responder essa pesquisa de feedback, você vai receber o certificado no seu e-mail em PDF. Tivemos um atraso na geração dos últimos documentos, mas eles já estão no processo, tá? Então, você que participou, às vezes, de alguma
alguma atividade da trilha, alguma atividade passada e não recebeu, não se preocupa, tá? A gente tem todas essas informações, estamos fazendo a liberação dos cadastros, pedimos a compreensão, mas todo mundo vai receber, tá? Não se preocupa. Final do ano, sei que certificados aí são importantes. E agora eu vou passar para o César e para a Thalita a apresentação aí de UX e Design Thinking, tema super interessante. Vocês ainda que estão na universidade, é muito legal já chegar sabendo isso. Eu não tive nada no meu período universitário, quando entrei aí no mercado, vi que é um tema que todo mundo fala, então é uma ótima oportunidade. Aproveitem muito. Vou parar aqui de compartilhar para deixar para o César e para a Thalita. Boa apresentação, pessoal. Deixa eu só, para eu me sintonizar contigo aí também, Júlia, eu e a Thalia, né? Em que momento você vai liberar esses microfones aí para a gente poder interagir com a galera? Ah, quer que eu já libere agora? Posso liberar agora. Eu gostaria, porque eu acho que Então, mais, apesar da gente ter aqui, né, o que a gente vai apresentar e tudo mais, mas eu queria que a galera se sentisse super à vontade, né, para fazer perguntas, legal. Interagir, enfim, desde o começo aí, sabe? Perfeito. Gente, lembrando que eu substituí a Bárbara, pode ser que eu perdi algumas informações, tá? Então, ela estaria mais... Relaxa, a gente vai se ajeitando aqui, não tem erro não. Muito bom. Bom, boa tarde, pessoal, do meu lado aqui também, né? Prazer estar aí falando com vocês. Então, quem vai prosear com vocês aí hoje, né? Eu e a Thali. Vou apresentar a minha tela aqui, né? A ideia é a gente ter 2 momentos, vamos falar assim, hoje com vocês, tá? Um primeiro momento que a gente vai explorar um pouquinho, né? Vamos falar assim, teoria, um pouco mais de conceito, né? Sobre o UX e Design Thinking, mais especificamente dito. Uma continuidade da trilha para quem já foi vendo. Para quem não viu os outros, né? Se ficar um pouco perdido aí, zero problema. O objetivo aqui é a gente, né, deixar mais claro. Então, levanta a mão, pergunta. Se quiser escrever no chat, né? O mais importante é ter, de fato, a participação de vocês aí também. E aí, num segundo momento, depois que a gente passar essa parte aí chata, vamos falar assim de teoria e tudo mais, aí a gente faz uma parte mais prática, né? Bota a mão na massa e tal, e aí a Thalia vai conduzir com vocês, tá? Então, só para a gente estar antenado aí o que vai rolar. Eu vou passar a apresentar a minha tela e eu vou te pedir uma gentileza, Júlia. Como eu vou estar apresentando a minha e eu não estou com duas, se alguém levantar a mão ou escrever alguma pergunta, alguma coisa no chat, aí você me interrompe e a gente vai batendo bola ao mesmo tempo aí, tá bom? Perfeito, pode deixar, César. Vamos lá. Tá na tela aí para vocês ou não? Tá sim. Muito bom. Então, vamos começar? Um pouquinho do que eu falei, né? Vamos dar uma contextualizada, falar um pouquinho de teoria e depois a gente faz uma práticazinha aí que a Thalita vai puxar com vocês. E aí podemos bater um papo aí, trocar um pouco de experiências. Acho que esse último encontro, vamos falar assim, da trilha também pede para isso. Mas, apesar de eu falar o último encontro, vou resgatar aí, né? 3 ao quadrado é 2, né? É verdade. Amanhã a gente tem a visita na planta de Campinas, certo? Então, para quem mora em Campinas ou região e ainda não tinha na agenda, amanhã à tarde tem essa oportunidade, certo? Então, para quem não se planejou e tem interesse de conhecer a Bosch, fica o convite já de novo. Bom, mas vamos lá. Então, falando um pouquinho aqui, né, User Experience e Design Thinking, né, dependendo aí de qual curso vocês estão fazendo na faculdade, talvez tenham estudado mais ou menos disso, né, então aqui a ideia é dar uma mergulhada, né, para a gente falar um pouco mais disso, que eu queria começar desmistificando falando que não é uma teoria, né, então quando a gente fala de UX ou Design Thinking, a gente está falando basicamente aí de uma abordagem, né? É assim que as pessoas que trabalham nesse mundo entendem, né? Então, diferente de uma teoria, que você vai pegar um livro e aí, né, sei lá, e vai cravar o nome de uma única pessoa, né? Eu acho que aqui não, a gente tem uma complementaridade de alguns pensadores, né, que falam um pouco sobre o UX Design Thinking. Mas a gente tem também, né, coisas semelhantes ao mundo mais tecnológico, né? Então, para quem não sabe,
né, ISO, que é uma certificação aí muito conhecida, né, para produto, ou para fábrica, ambiente mais pesado, para você manter o nível de qualidade. Existe também uma ISO, né, falando de User Experience, da experiência do cliente de fato, né, ou a experiência do usuário. E quando a gente está pensando nessas duas abordagens, né, a gente já traz aí nessa imagem um pouco dessa relação e até da evolução a qual a gente vem vivendo nesse mundo mais digitalizado, esse mundo mais globalizado, né? Então a gente saiu de uma relação que era muito, né, usuário-máquina, né? De algumas décadas atrás, não precisamos ir tão longe assim, né? Década de 70, década de 80, para uma nova, né, relação aí, principalmente a partir do século 21, quando a gente vê essa interação, né, também transformada, né, muito mais para serviço, né, onde a gente não necessariamente pensa em produtos, simplesmente em coisas grandes que você pega, toca, né. E o exemplo mais clássico, obviamente, é aquela pecinha que a gente, né, quase todo mundo carrega aí junto consigo, né, celular, ou seja iOS, Apple, iPhone, por aí vai, né. E, obviamente, as organizações, né, que estão por trás, né, desses produtos ou desses serviços, né, também passam, né, a usar um pouco dessa abordagem, né, para se organizarem internamente, né, e poderem corresponder a esse mundo mais ágil, mais globalizado, na velocidade que precisa, né. Nesse sentido, quando a gente pensa em organizações, a gente tende a ver organizações menos verticais, que é exatamente esse sinônimo de hierarquia, para organizações mais horizontais, né? Exatamente para que o processo, né, vamos falar assim, ou a forma de comunicação, ela seja mais linear e também possa ser mais, vamos falar assim, aderente, né, à necessidade do produto ou do serviço ou da realidade de mercado, aonde, né, a empresa, enfim, a startup vai estar inserida, tá? Então, isso é para a gente começar, né? E aí, obviamente, quando a gente pensa, né, nesse tipo de abordagem, né, a gente está falando normalmente de algo pensando em coisas que a gente quer criar, experienciar, viver, né, de uma forma diferente a qual a gente vinha vivendo, né? Então, aqui, né, a gente normalmente tende a usar esse tipo de abordagem para resolver, de fato, problemas, né, complexos, né, a qual a gente, assim, não sabe, né, aonde chegar, como chegar, né, então, essa forma, vamos falar assim, né, que parte muito de um primeiro momento, né, do mindset das pessoas que estão por trás, né, de como, de fato, interpretar esses problemas complexos ou esses desafios, né, para daí sim a gente usar essa abordagem, né, numa atmosfera, num ambiente, com pessoas, né, que estão na mesma pegada, vamos falar assim, e aí sim a gente consegue aplicar o processo, né? Significa que tem meio que uma sequência lógica esses 3 steps, né? Obviamente, a gente pode começar por essa etapa do processo, né? Mas ela, com certeza absoluta, né? Isso eu posso falar com experiência, né, de causa interna, vamos falar assim, de uma grande corporação. Se a gente começar por aqui, com certeza o nosso nível de assertividade e o nosso nível de assertividade vai ser bem diferente do que se a gente prepara primeiro as pessoas para poder, de fato, trabalhar nessa colaboração de uma maneira muito multifuncional, de fato, né, trocando experiências dentro de um ambiente relativamente descontraído, para que as pessoas se sintam mais à vontade, para colocar suas opiniões, seus pontos de vista, né, utilizando o processo de uma forma quase que lúdica, né, ao redor disso tudo, para de fato a gente desmistificar e conseguir resolver os problemas e os desafios complexos que a gente tem hoje em dia. Né? Pensando que todo mundo hoje em dia é muito mais munido de informação do que antigamente, quando a gente olhava para aquela interação homem-máquina. Tá? E aí, o que a gente basicamente fala, né? Essa forma, né, que o Design Thinking trabalha, olhando, né, centrado nas pessoas, considerando que essas pessoas precisam se sentir à vontade, né, dentro de um ambiente, de um lugar, né, não vamos falar assim que seja só cool, mas que de fato libere e desperte, né,
o que de melhor, vamos falar assim, cada um de nós temos, né, para dar e tudo mais, aí sim, né, o processo ele acaba sendo importante para a gente olhar para os nossos objetivos, né? Então, aí a gente passa por uma abordagem mais de UX especificamente, né? Olhando, né, tanto o foco em resolver problemas, dores do mercado para criar novas soluções, seja para a gente usar esse tipo de metodologia ou abordagem para que a gente possa resolver problemas internos, processuais da própria organização, que também é possível, seja para a gente criar serviços, de novo, pensando em criar novos negócios, ou seja para a gente melhorar os nossos processos internos de serviços internos também, né? E aqui, como eu falei, nada disso, no fim das contas, né, vai funcionar se a gente não tiver as pessoas, de fato, né, no centro dessa estratégia também. E aí, a gente, né, como eu falei, o primeiro passo é a gente ter esse mindset adaptado, mas a gente também pode trabalhar com esses conceitos e com essas abordagens para a gente ter uma estrutura e uma empresa mais adaptada, né, para esse tipo de mercado, para esse tipo de ambiente, né. Exemplo super, né, da moda, vamos falar assim, né? Durante um tempo a Apple era a moda, né? Vou trazer uma do nosso ambiente automotivo aí, que agora é a grande moda, né? Que é a Tesla. Então, o modo de organização da Tesla é muito diferente do modo, né, que as grandes montadoras do passado, né, que a gente normalmente conhece, Volkswagen, Renault, estavam ambientadas a se organizar, né? É porque é cool? Não, é porque de fato funciona de uma forma diferenciada, né? E um exemplo disso recente aí, né? Teve um dos últimos furacões que a gente teve, né? Acho que foi na Carolina do Sul, alguma coisa assim. A forma tão mais horizontalizada que eu falei, né? Por exemplo, que essas empresas precisam para ser mais ágil, de fato atender as necessidades do mercado, propiciaram, por exemplo, a Tesla, durante, né, a evocação da cidade, não vou lembrar o nome da cidade, mas no último grande terremoto, enfim, que a gente teve na Carolina do Sul, propiciou que o time, né, com uma forma de organização e de tomada de decisão mais ágil, pudesse ter autonomia suficiente para desabilitar algumas das funcionalidades dos veículos Tesla daquela região, para que a autonomia dos carros que são elétricos, e aí tem uma certa, né, limitância de bateria ou certa limitância de quilometragem, pudessem rodar mais. Ou seja, com esse desativamento de algumas das funcionalidades, essas pessoas tinham mais tempo para botar o pé na estrada e fugir do furacão, né? Então, não é só porque é cool, é porque de fato faz sentido, e esse é um exemplo muito bacana de como faz sentido, inclusive para salvar a vida de pessoas, né? Então, aqui a gente entende um pouco, né, não só quando a gente pensa em resolver problemas, ou criando novas soluções, produtos, mas também de como a gente pode se organizar, né, dentro das grandes organizações com esse tipo de mindset, tá? Aí aqui, né, algumas crenças, né, que são importantes quando a gente está pensando exatamente nessa estruturação, né, de mindset. Acho que o principal, né, que particularmente eu gosto, né, porque a gente sempre está se relacionando com um ser humano, independente do produto ou do serviço, né, sempre vai ter alguém por trás que está vendendo, que está comprando, enfim, é esse pensamento centrado no ser humano. Então, o principal que eu diria, né, vocês podem ir lendo aí mais rápido do que eu falo, se tiver alguma curiosidade um ou outro, mas eu acho que esse é o espírito principal de quando a gente fala de um bom UX, né, ou de um bom, né, desenvolvimento de uma jornada de design thinking, né. Então, o pensamento centrado no ser humano, acho que ele, no fim das contas, acaba muito dizendo se aquilo vai dar certo ou não vai dar certo, tá? E aí, né, a gente já falou isso num outro encontro da trilha, né, mas quando a gente tem, né, essas três peças aí, ou esses três elementos de centrado no usuário, para de fato entender se ele deseja, se ele precisa, se existe valor percebido por ele, né, juntando com a viabilidade do lado econômica, técnica, né, faz sentido, aí sim, de fato, a gente tem uma possibilidade de criar um novo negócio, vamos falar assim, sabe? Mas isso a gente já falou em outros, então não vou explorar aqui, tá? Só para resgatar um pouquinho das outras trilhas. E aí,
para a gente falar um pouquinho do processo, até porque a gente vai viver um pouco na prática e na sequência, né? Então, quando a gente pensa nesse processo de design thinking e interação com UX, né? A gente basicamente tem aí, eu vou colocar 4 etapas, tá? Entender um pouco, né, o contexto de uso, ou seja, a gente está de fato nesse primeiro momento pensando, né, no ser humano, em como é a experiência dele no dia a dia, de como ele vive, qual que é o ambiente onde ele está inserido. Segundo passo, a gente, né, de fato fazer o download um pouco desses aprendizados, de sintetizar. A partir disso, a gente vai conseguir, né, entender, né, ter os insights, né, de quais possíveis problemas a gente vê, quais possíveis soluções, e aí a gente vai para esse momento exatamente de gerar essas ideias para resolver esses problemas e de priorizar, e depois a gente vai botar isso em campo e tudo mais e tentar testar. A gente vai passar rapidamente por cada uma dessas 4 etapas, só para explorar um pouquinho mais, e aí a gente vai para a prática também, tá? Vamos lá. Então, aqui entra, né, talvez a principal parte de UX, né? Então, aquilo que a gente falou, né, é um pouco mais da abordagem do Design Thinking, uma das formas que a gente entende isso, e para a gente, de fato, entender o contexto de uso, né, a atmosfera, né, então, práticas de user experience são super importantes, né? É aqui que a gente começa, né, a vivenciar exatamente aquilo que é uma máxima aí no mundo da inovação, né? Ninguém consegue pensar em alguma solução que faça sentido para uma outra pessoa sem, de fato, experienciar, né, ou viver o dia a dia, vamos falar assim, daquela pessoa. Então, existem várias técnicas, né, vamos falar assim, de como fazer um bom UX. A principal delas é, de fato, né, o que a gente fala de como a gente entrevistar pessoas, como a gente ir para campo, né? Esse ir a campo, né, tem um nome bonito aí que fala aqui de etnografia. Então, assim, de volta de você viver uma experiência. Então, o que é viver uma experiência? Cara, vamos dar um exemplo aqui. Estamos chegando no verão, certo? Começa o agito na praia e tudo mais. E se a gente está inserido no mercado que é de turismo e lazer, por exemplo? Pode ser que a etnografia seja super bacana, né? Passar uma semana na praia para ver como os turistas se comportam dentro de uma hospedaria ou dentro de um hotel, enfim, para ver qual que é a dinâmica de quando o cara chega, para fazer o check-in, para ir tomar café da manhã, para fazer o check-out, se tem carro ou não tem carro, enfim, viver esse ambiente, né, não deixa de ser uma forma de UX também, além de você chegar e talvez ficar plantado, né, na porta do hotel, fazendo entrevista, o que gosta, o que não gosta, por aí vai, tá? Então, de fato, aqui a gente fala, né? Especialistas não são usuários e os usuários normalmente não são os especialistas, né? Aqui tem uma forma, né? Como uma das práticas mais relevantes, de fato, né? São as entrevistas aí, né? Como conduzir, né? Uma eventual entrevista, né? Essa entrevista normalmente a gente já começa falando, né? Não é perguntas e respostas, né? Normalmente você tenta fazer esse tipo de entrevista numa conversa, né? Eu vou falar que é um bate-papo aberto, até porque a pessoa precisa se sentir à vontade. Lembra que a gente falou das práticas de design thinking? Tem que ser um ambiente descontraído, agradável, para que as pessoas libertem os pensamentos, as ideias. Da mesma forma são nas entrevistas, né? Então aqui a ideia é que de fato seja num ambiente, num contexto bacana, para que a pessoa possa de fato falar, né, aquilo que vem do coração e não que ela fique pensando, medindo as palavras, né, para colocar as opiniões e os sentimentos, porque provavelmente se a gente, né, tem isso, as respostas vão vir muito viesadas, né, e se a gente tem um viés grande, consequentemente, né, a gente não sabe da realidade e provavelmente talvez o problema continue oculto, a gente não consiga experienciar, né. Uma prática para isso, né, para quem já conhece ou não, enfim, a gente fala, né, conceito de perguntas, né? Então, entre perguntas abertas ou perguntas fechadas, né? Qual que é isso? Perguntas fechadas, a gente vai falar assim: você gosta de ir à praia no final do ano? A resposta pode ser sim ou não. Isso é uma pergunta fechada. É muito crua, muito pobre de informação, né? Pergunta aberta, o que você gosta de fazer no final do ano, né?
E aí pode ser que praia seja uma das visões, e a gente sabe se vale a pena, por exemplo, construir um novo hotel, uma nova hospedaria numa praia, ou talvez a gente faça isso no campo, porque o hotel fazenda é mais legal, enfim. Então, as perguntas abertas de fato trazem, né, uma contextualização maior e te abre, né, vamos falar assim, porteiras para, inclusive, né, ir fazendo com que essa entrevista se torne, de fato, um bate-papo, que daí você vai conectando com as respostas e com o que o entrevistado está trazendo, tá? Então, essa, né, é uma primeira etapa, né, de como a gente começa a mergulhar no ambiente, tá? Até aqui, tranquilo? Tranquilo. Tranquilo. Muito bom. Obrigado pela resposta. Fase 2, então depois que a gente faz esse mergulho, né, tem essa experiência, vamos falar assim, no campo, faz as entrevistas, as conversas, a gente volta para dentro de casa, vamos falar assim, para sintetizar os aprendizados, né, ou, vamos falar assim, juntar essas informações. Aí que o mundo da inovação, né, começa a aparecer um pouco, todo mundo fala, pô, a galera de inovação adora colar post-it na parede, mas tem um propósito por trás, tem um motivo do porquê, né, e existe até formas mais inteligentes, vamos falar, de como escrever esses post-its, né, então aqui a gente fala, né, use frase de impacto, né, para que de fato depois você, a hora que for ler, de fato lembre disso, né, uma dica que eu não dei, enfim, mas nessa fase de entrevista, inclusive, a gente sempre orienta, né, ou a prática diz que normalmente é legal você ir em 2 pessoas, né, para que uma pessoa de fato possa manter sempre aquele contato visual e continuar o bate-papo, né, e não seja aquela pergunta que pergunta, a pessoa responde, ele toma nota, né, e aí você tem o parceiro que é normalmente essa pessoa que vai tomar a nota dos principais insights, né. E depois, né, é super importante transcrever isso de uma forma que fique entendível, porque pensa que num projeto, normalmente você vai trabalhar, né, nele durante alguns dias, semanas, né, eventualmente meses, né, e é muito difícil você lembrar dos detalhes, não sei que você tenha uma super memória, mas enfim, a gente acaba esquecendo. Então é legal, né, post-its escritos, né, de maneira, vamos falar assim, curta e super precisa para de fato, né, ser super relevante na sequência do desenvolvimento do projeto, né? Então, por exemplo, frases muito longas não ajudam, né? Depois você perde muito tempo para resgatar todos os tipos de aprendizagem. Então essa é a parte do download, né? E aí como organizar isso, né? Dentro daquele espaço que eu falei, né? Dos ambientes, né? Propícios para que a gente possa trabalhar a inovação, obviamente, né? Se você fizer algo, né? Mais bagunçado, vamos falar assim, fica mais difícil, né, para que você depois consiga, né, dar sequência ou até você consiga fazer a interação e a colaboração com outras pessoas que não estão no mesmo nível de informação que você, né? Como eu falei, normalmente vão duplas fazer entrevista e você precisa contextualizar o resto da equipe, né? Então, se você consegue organizar, seja por, né, esquema de cor, por coluna, horizontal, vertical, enfim, tem N formas de como se organizar, facilita, né, a interação, a colaboração com outros times e, obviamente, né, o contato visual também ajuda muito para que as mensagens, né, sejam ainda mais rápidas de serem compreendidas do que, né, ter que contextualizar com palavras e muita coisa, tá? Então, essa é uma parte também bem relevante. O segundo passo, né, aqui no código de cores tem um pouco disso, né, mas qual que é o tema aqui, né? Quando a gente faz muitas interações, né, provavelmente a gente tem um ambiente, né, mais bagunçado, né, mais cheio de informações na cabeça e tudo mais. Então, a partir do momento que a gente faz essa organização, né, pode ser que dentro dessa organização, inclusive, a gente já tem exatamente isso, né? A gente comece a clusterizar, vamos falar assim, alguns principais pontos. Então, se a gente, né, vou continuar na jornada lá do turismo, do lazer, e a gente, né, começou a pensar final de ano, praia, calor e tudo mais. Pô, pode ser que uma das experiências ou um dos campos seja momento do check-in, momento da reserva, momento da estadia,
o momento de lazer dentro, né, do contexto da estadia. Enfim, são alguns clusters principais, porque pode ser que dentro desses clusters a gente tenha vários temas. Como que a gente cria esses clusters? A partir dos insights, né? Então, aqui eu estou dando só alguns exemplos e imaginando que a gente teria pontos embaixo. Mas o mais ideal é, a partir de muitos insights, ou seja, a partir da bagunça, né, a gente começa a organizar, inclusive a clusterizar, para de fato, né, correlacionar temas e falar assim, de fato, o check-in não parece ser um grande problema. Agora, a reserva, porra, a galera tem dificuldade, né? É o site Y, é o site X, tem diferença de preço, não consegue contar, enfim. Então, a clusterização, né, deveria vir depois da bagunça ou daquele monte de informações que a gente coletou, tá? E aí aqui a gente, né, esse também é um desenho clássico aí do Design Thinking, enfim, né, a gente falou um pouco nessa primeira grande etapa aqui, né, da fase 1, de fato de entender o contexto, né, e aí aqui a gente está exatamente no finalzinho falando assim, que tipo de organização a gente consegue fazer para ter esses top finders, né, encontrar os pontos principais de problemas, né, para que a gente possa começar a próxima fase, né, que é a fase de falar assim, que tal se a gente fizesse, né, isso para resolver esse problema, né? E aí em outras palestras a gente falou um pouco, né, de quais ferramentas, né, a gente pode usar. Então eu não vou explorar isso tanto com vocês, porque a gente já passou, né? Deixei uma aqui, por exemplo, né, super simples. A gente fala, né, todo mundo pensa, né, todo mundo não, a grande maioria das pessoas pensa, né, que não são inovadoras, né? Fala, puta, eu não sou um cara, né, super inovador, eu não tenho, né, boas ideias, eu não consigo inovar muito, enfim. Mas a verdade é que existem técnicas, né, e formas de como a gente pode nos tornar mais inovadores, enfim, né? Então, assim como a gente passou, né, em outros momentos, essa é mais uma delas, né? O maluco, os 8 malucos, né? Uma folha de papel sulfite, super simples, né? Você dobra aí, faz 8 papéis, e aí, às vezes, para resolver um problema, você tem que desenhar ou você tem que descrever 8 possíveis soluções, né? E aí depois você vai, de fato, priorizar dentre as 8, assim como os outros pares da sua equipe e tudo mais, né? Então, né, não precisa também de muita ferramenta, muita coisa. Às vezes, com uma folha de papel sulfite, né, cronometrando, dando tempo e tudo mais, a gente consegue gerar uma dinâmica para, de fato, pensar em ideias, tá? Então, isso acaba também desmistificando um pouco esse conceito de que trabalhar em inovação, para ser, né, para trabalhar com inovação, você tem que ser um engenheiro, pensar em coisas mirabolantes, ou tenho que, né, ter nascido super especial e tal. Não, balela, né? Existem formas de como a gente torna isso mais factível, né, no dia a dia de todo mundo, tá? E aí, depois, né, de várias soluções, seja 8, né, minha, 8 sua, 8 do fulano, do ciclano, né, a gente vai priorizar quais são as melhores, né, para de fato começar a aprofundar, e aí a gente vai para essa quarta etapa, que é de fato a gente aprofundar como, né, prototipando e testando ela de uma maneira simples, rápida, ágil, de baixo custo, para tentar de fato entender, né, lembrando daquela primeira etapa, para a gente de fato entender se o que a gente está fazendo está resolvendo algum tipo de problema, né? E aí, de novo, né, na trilha de engenharia a gente falou um pouco disso, né? Mas aqui como a gente pode criar protótipos, né, que a gente fala de baixa fidelidade, mas a gente está falando assim de baixo investimento, seja de tempo, seja de custo, porque no fim das contas a gente não está preocupado naquele momento com o produto especificamente, mas muito mais se aquilo está indo na direção certa em resolver aquela dor, aquele problema. Então tem protótipo que é em papel, que é desenhando, às vezes, né, se a gente está falando de aplicativo, que é desenhando as telas dos aplicativos, tem coisas que são um pouco mais miraboladas, seja com Lego, às vezes com sucata, né, dá para reviver um pouco aquela época de feira de ciências, né, que a gente tem ensino infantil, ensino médio, que tem que fazer as maquetes e tudo mais, né? Em alguns momentos também vem à tona aí toda essa criatividade, toda essa jovialidade, né? Para que a gente possa fazer esses protótipos aí de baixo custo, baixo investimento de tempo, tá? Histórias em quadrinhos, enfim. Então aqui também várias possibilidades que a gente também já explorou um pouquinho aí em outras apresentações. E aí aqui, para a gente fechar um pouco a parte de conclusão, né, e botar a mão na massa, né, só para resgatar um pouco, então, quando a gente está pensando em desenvolver novos produtos e os novos
serviços, vamos falar assim, e aqui o que é bacana, né? Apesar dos termos estarem em inglês, eu vou tentar, né, traduzir um pouco aqui. Então, de um lado, que é esse exploit, a gente basicamente está falando assim, de como a gente continua inovando a partir de algo que a gente já conhece. Ou seja, a gente consegue planejar isso, né, e realizar, né? É uma inovação que a gente chama de incremental, tá? Essa inovação está muito mais ligado a isso que é o core, né? Então, empresas inovadoras, né, elas vêm incrementando seus produtos, né? Então, vou dar um exemplo, vou voltar para o exemplo famoso aí da Apple, né? Ela teve uma super inovação quando ela lançou, né, o Steve Jobs, quando lançou o iPhone. Né? A gente está no iPhone 14 agora, né? Não tem grandes inovações de lá para cá. A gente tem inovações incrementais, né? A máquina é melhor, uma câmera, 2 câmeras, 3 câmeras. Os apps, né, vão se atualizando, enfim, por isso que a gente tem que atualizar. Então, assim, depois daquela disrupção grande, a gente vai tá muito mais numa inovação incremental, que é o que a gente chama de core innovation, tá muito mais nesse campo aqui daquilo que já é conhecido. Quando a gente fala dessas abordagens de UX Design Thinking, majoritariamente a gente com certeza, a gente pode usar elas aqui também, mas com certeza absoluta a gente vai usar elas aqui, né? Exatamente dentro desse viés onde a gente não sabe, né, para onde a gente vai, né? Então, ao invés da gente, né, continuar regando uma árvore grande que já dá frutos, a gente tem que começar a plantar novas sementes para ver onde isso vai dar, né? Então, esse ciclo, né, que a gente falou, entender ambiente de uso, procurar insights, priorizar, gerar ideia, prototipar, né, tá dentro desse formato aqui, com outras palavras, né, de você de fato aprender, aí você vai, né, fazer experimentos, você vai pivotar a partir daqueles aprendizados e tudo mais, e isso está muito mais ligado a esse terceiro horizonte, tá? O H1, H2, H3 também, né? Para quem buscar em teoria ou quem eventualmente já estudou, sabe que isso também está na literatura, né? H1, H2, H3, né? Então, H1, H2 a gente fala muito mais das inovações incrementais, que estão mais vinculadas ao lado esquerdo, vamos falar assim aqui da figura, e o H3, né, são aquelas inovações mais disruptivas, né, que está mais do lado direito, tá? E aí, como que a Bosch, né, aplica isso? Então, a gente também já viu, né, acho que já apareceu o BIF aqui em várias apresentações, mas só para conectar com o mundo Bosch, né? Então, existe um framework, né, uma metodologia de como trabalhar a inovação dentro da Bosch, que são essas 8 etapas, né? Vocês estão vendo aqui a parte do Explore, que vai exatamente em linha com essa parte aqui, da onde a gente está tentando plantar sementes, é mais desconhecido, tem um trabalho de investigação maior, e tem o lado do exploit, né, que é de fato a gente continuar, vamos falar assim, regando a árvore para só continuar colhendo fruto. E o mais interessante, né, essa metodologia, essa abordagem, não é que ela começa nessa etapa e termina nessa. Ou começa nessa e termina nessa, ou começa nessa e termina nessa. Não. Notem, né, que ela vai e ela volta. Ou seja, para cada uma dessas bolinhas a gente pode usar essa metodologia ou essa abordagem para a gente ir gerando aprendizado e amadurecendo as ideias, tá? Isso é quando a gente pensa no viés de criar novos produtos ou novos serviços, mas como eu falei, a gente também consegue aplicar esse tipo de abordagem, metodologia para resolver, né, temas do nosso dia a dia ou coisas menos complexas, também é uma forma super bacana de trabalhar, né, que faz com que as pessoas também participem bastante. Tá? Era isso, em termos de, vamos falar, continuidade de teoria, conteúdo, né, a gente acaba a primeira parte do bate-papo de hoje. Aí a ideia é a gente passar para a prática, mas antes de passar para a prática aí com a Thalia, que vocês vão ter que meter a mão na massa, né? Tem dúvidas, perguntas, curiosidades? Eu vou vender só para fora. Liberei a câmera e o microfone de todo mundo, pessoal. Então dá aí para ligar a câmera, perguntar diretamente para o César. A mensagem não é essa. Eu diria que se acontecer isso, eu não ter Brasil, isso aí para fora, morreu o negócio. Não vai ter essa paciência. A visão, na verdade, é... Acho que sem perguntas. A partir Show, eu estava lendo os comentários aqui também. Obrigado, Mônica, pelo complemento aí do terremoto. E também pelo comentário. Legal. Bom, então, Thali, vou passar para ti aí.
E aí você conduz com o pessoal. Como a gente está em 15 pessoas, acho que dá para dividir em 3 grupos, talvez. Teu áudio deu uma robotizada legal, aí eu não entendi, pelo O menos. meu ponto é o seguinte, é importante olhar para uma visão de médio e longo prazo. Não te ouvimos. Uma janela limitada. Eu não consigo esperar. Oi, gente, a Thali, ela tá com um problema no áudio e a gente tava até verificando isso nessa questão, tudo, porque tá dando um probleminha e a gente já tava meio que preparando para caso isso acontecesse, eu poderia estar dando continuidade para ela para estar dando uma ajudada. Então, sem problemas. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Camille, eu sou desenvolvedora aqui na Bosch. Infelizmente, eu não vou ligar a câmera porque não estava preparada para esse momento. Então, eu trabalho junto com a Tari no time do InnoHub e não sei se aqui o pessoal participou de outras trilhas também, mas eu participei da trilha de desenvolvimento, né? No caso, eu dei a última workshop, a gente falou bastante sobre, um pouco também sobre design, mas era mais voltado na questão de estar construindo um protótipo, quem conhece tudo. Mas vamos lá. E eu queria começar pela temida dinâmica, né? Acho que é uma coisa que todo mundo tem um pouco de medo quando entra, mas eu acho bem bacana na questão da gente estar tratando, né? De acordo com o que o César disse, a gente o UX é sobre pessoas. É sobre a gente, na verdade, estar conectando pessoas com nossa solução. Então, quanto mais a gente conversa com as pessoas, mais a gente entende as pessoas, mais a gente tem esse lado mais humano, melhor vai ser nosso UX. Então, eu gostaria de começar, porque vou pegar aqui a apresentação também. Deixa eu só pegar aqui a apresentação que a Thali me mandou, porque eu acho que ela não vai conseguir entrar. Só um minutinho, gente. Aqui. Deixa eu ver se vai dar certo. Camila, eu falei 3 grupos, mas na hora que falou dinâmica, a galera começou a vazar. A galera ficou com medo, velho. Acho que dá pra fazer só Eu 2, viu? falei, dá muito medo mesmo, né? Mas eu acho que é assim, que nem eu comentei, acho que um grupo pequeno, que nem no meu último tava um grupo pequeno, mas foi legal que teve bastante participação, quem ficou, conversou, tudo. Então não tem problema. E tá gravado, né? Então, se a pessoa que saiu teve algum problema, tudo, ela pode ver depois, ela pode estar participando, e sem sombra de dúvidas, eu acho que vai ser bacana do mesmo jeito. Então, começando aqui que a Thali colocou, ela colocou sobre o workshop de UX, né? Squad de negócios, embaixadores like a Bosch. Acho que aqui era para aparecer alguma coisa mais. Ok. Então, aqui a gente pensou na questão, uma dúvida, tem uma grande especialização do UX atualmente, mas gostaria de saber como tem funcionado atualmente para a especialização nessa área dentro de uma empresa como a Bosch. A gente pode estar falando disso depois, tudo, na hora que a gente começar a conversar sobre na nossa dinâmica, tudo bem, Nicolas? A gente pode estar trazendo isso também. Então, o que a gente quis mostrar aqui com essa primeira parte? A gente quis falar o seguinte, que o X, no caso, a gente está vendo quem são as pessoas relevantes para o nosso projeto. Então, está criando um ambiente para elas, tudo, está passando as informações para a gente, seja para criar um software, seja para estar criando algum protótipo, seja no caso de automotivo, seja algo mais voltado para, por exemplo, ser uma maneira de tratar as pessoas, seja um comportamento, mudar um processo. Então, o UX, ele não é somente sobre estar falando sobre tecnologia em si, mas está tratando como o usuário tem experiência com algum tipo de processo, algum tipo de situação, algum tipo. Normalmente, a gente está tratando mais, por exemplo, para produto, que é o que a gente vende, mas pode ser para serviço, tudo, essa questão do UX. Então, a gente está fazendo o seguinte: todos os stakeholders relevantes, membros do projeto, líderes do projeto, qual o objetivo, que alinhar a equipe é um objetivo em comum, isso é muito importante também, e como funciona. Acho que a Thali está voltando, né? Mas o invite, tudo bem, vamos ver aqui. Deixa eu ver se a Thali voltou. Thali?
Thalita? Não? Ok, vou ler aqui o que ela colocou. Fazer a pergunta certa é importante para o sucesso do projeto. A questão 0 deve ser feita no início de cada projeto para o desenvolvimento de um produto, sistema ou serviço. A formulação dessa questão tem uma influência determinante no potencial de inovação do projeto. O processo iniciado deve inspirar colocar as práticas estabelecidas em questão. Tem a diretriz de controle, que através de perguntas, o foco do projeto é definido. Estrutura o processo de esclarecimento do escopo e diretriz do projeto, e a documentação do escopo do projeto. Isso ajuda a manter a visão do escopo e fornece orientação durante o projeto, metas e limite. A questão 0 pode ser feita repetidamente durante o progresso do projeto. Essência do projeto. A questão 0 resume o briefing em uma frase. Essa frase é inicialmente lembrada e carrega o core do briefing, documentando de acordo o acordo explícito entre parceiro e projeto e o escopo. A motivação seria uma tarefa desafiadora, excitante, despertará entusiasmo dos participantes. Então, isso que a gente começa os projetos. Então, nosso desafio hoje é a gente estar pensando num conceito ou criando o início de um projeto de design thinking através da pergunta. Na verdade, através da frase, cria um conceito para tornar o primeiro dia de trabalho, integração mais agradável. E aí, com isso, eu quero começar a nossa primeira dinâmica, que é a gente conversando entre a gente mesmo, para entender como que foi o nosso primeiro dia em algum trabalho, se alguém já teve o primeiro dia de trabalho, se é o primeiro emprego que pretende ter, ou se já teve. Então, eu gostaria de conversar com vocês. Eu queria que vocês abrissem o microfone e falassem o nome, o curso que está fazendo e experiência do primeiro dia de trabalho de vocês, para a gente começar a criar essa parte de primeiramente tentar entender a experiência do usuário, né? Que vocês são pessoas como a gente que teve o primeiro dia em alguma empresa. Alguém quer começar? Por que você não começa, César? Vamos lá. Para dar aquela destravada. Isso, vamos lá, para dar destravada. Só me ajuda aí. Ó, é nome, Nome. o curso que fez, né? Porque a gente está aqui com os universitários. E qual foi a sua experiência, uma experiência de primeiro dia que você já teve? Uma primeira experiência de dinâmica ou integração que você já teve, que você pode ter achado ruim, pode ter achado boa, mas qual que foi a sua primeira dinâmica, uma dinâmica legal que você teve de trabalho? Legal. Contar minha primeira dinâmica de trabalho, então, com 15 para 16 anos. Né? Legal. Não esquece de falar o curso também. César, curso para mim Economia. Economia, legal. E na época aí de adolescente ainda, né? Minha mãe tinha uma loja de vestuário feminino num shopping. E aí, naquela época, ela teve essa loja aí durante uns 3 anos, mais ou menos. Passado um ano, a vendedora, né, pediu as contas e a loja ficou basicamente com ela, a minha irmã na época, e enfim, precisava de mais alguém para dar um apoio, que minha irmã também estudava, enfim, então minha irmã estava à tarde, trabalhava de manhã com a minha mãe, e à tarde só estava minha mãe, enfim, e eu fui, né, ter minha primeira experiência profissional na raça, né, então eu não tive integração nenhuma, velho. Eu cheguei lá no primeiro dia e pá, eu tive que começar a vender aí, enfim, coisa de mulher ainda, né? Com aquela idade eu tinha bem menos, né, experiência. Então a minha integração foi chegar chegando, né? Passei uns 2 dias prestando atenção na minha mãe e comecei a praticar. Né? Essa foi a minha primeira integração. Bacana. Eu vou estar compartilhando aqui a tela, gente, para a gente ver outra coisa que eu estou compartilhando aqui a apresentação, mas eu vou compartilhar uma outra parte aqui para a gente estar desenhando isso também. E vou passar o Teams para cá para eu ver caso alguém mande mensagem. Então, aqui é um board que a gente vai estar criando. Então, primeiro a gente vai colocar aqui as ideias, as experiências. Então, o César, 15 anos sem integração.
Aí aqui eu vou colocar as pessoas que vão falando, tudo. Depois a gente vai para a parte de compartilhando ideias. A partir disso, o que que a gente pode estar criando de conceito? O que que a gente pode estar, por exemplo, criando um produto? Pode estar criando um projeto, um time? Então seria bem bacana a gente estar trazendo isso. Montar uma missão para a gente, que acho que é muito importante. E isso não sou eu que estou falando. Eu deixei aqui nesse board também para a gente estar passando, e para cada momento que eu vou falar, eu vou trazer um tipo de biblioteca para a gente estar utilizando, né? Para vocês no futuro falarem assim, poxa, eu queria ver isso aqui, tudo, pode estar escrevendo. Legal, a Thalie tá aqui, ó. A Thalie já tá aqui. Thalie, então, ó, aqui no nosso cantinho a gente tá, se você quiser, escrevendo as histórias de cada um. Então, aqui eu vou deixar já também algumas dicas bem legais. Então, são alguns livros, alguns tipos de sites que eu utilizo, alguns tipos de ferramentas que servem para estar criando esse tipo de. Eu vou continuar falando projeto, conceito, porque não é um produto, mas é uma ideia de um produto que a gente está criando a partir das experiências do usuário. Quem quer ser o próximo? César, então. César, 15 anos sem integração. É um tipo de experiência. Quem pode ser o próximo? Eu vou acabar falando o nome. Pode ser Nicolas. Pode ser o Nicolas, tanto faz. Beleza, vai lá. Pode ser você, então. Estão conseguindo escutar? É o Nicolas, então. Isso, vai lá, Nicolas. Bom, minha primeira integração, no caso, foi com 14 anos. Atualmente eu curso Publicidade e Propaganda. Legal. Atualmente eu tenho 18, né? Uhum. E foi no colégio que eu estudava que eu fui chamado para participar da equipe de marketing deles. Por conta dos trabalhos que eu fazia, a equipe acabou me chamando. Não foi muito uma integração. Eu era, como o César falou, não teve muito uma integração na minha também. Eu fiquei lá olhando todo mundo que entendia das coisas, todo mundo que era experiente e anotando tudo. Foi muito de querer ir atrás e esse primeiro dia foi um pouco de ansiedade. Mas Imagina. deu para aprender muita coisa com esse primeiro trabalho e saiu de um job para um trabalho com uma equipe de marketing, foi bem... ajudou no currículo. Imagina, ainda mais que ajudou na sua escolha, né, como publicitário. Sim. Bacana. Então, e deixa eu perguntar, você teve bastante, no caso, outros momentos, você teve integrações ou não? Essa foi, porque agora você está trabalhando, como que tá? Atualmente não estou trabalhando, estou em busca de estágio, né? Legal. Só que porque eu tô indo pro segundo ano agora de Publicidade e Propaganda na Exanc, aqui em Campinas. Mas em outros momentos também não tiveram integrações muito certas, mas foi mais um momento de conhecer a equipe, todo mundo relacionar as ideias de cada um. Mas foram momentos bons para conhecer e ver com quem você vai trabalhar, né? Quem você vai compartilhar ideias e ter todo aquele brainstorm junto. Legal. Bom, quem quer ser o próximo? Vamos lá. Muito obrigada, Nicolas. Pode ser eu, Denise. Denise. Vamos lá, Denise. Bom, eu sou estudante do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Legal. A minha última experiência profissional, eu tive uma integração bem legal. E depois de muitos anos, eu voltei para o mercado de trabalho e eu estava me candidatando a uma vaga de telemarketing. Na verdade, é recuperação de crédito, né? E teve uma integração bem legal. Primeiro, teve todo um treinamento. Depois a gente conhecia a equipe e dentro da equipe tinha um membro que era específico para ensinar e passar as audições das ligações como que tinham que ser feitas. Então foi bem legal e ajuda muito você ter o apoio de alguém que já está atuando, passar as dicas, né, de quem está fazendo na prática ali. Bacana. Muito obrigada, Denise, pelo seu comentário, tudo. Eu também trabalhei como telemarketing e o treinamento deles realmente é até um onboard, né? Você fica até uns dias aprendendo tudo. É uma integração bem grande. Verdade, até porque muitas pessoas não têm, né, esse conhecimento. Eu não tinha conhecimento prévio da área, mas você consegue já no primeiro atendimento, mesmo com o nervosismo, você consegue seguir ali os procedimentos. Então é muito legal, tipo, ver que assim, a integração, né, uma coisa que a gente pode deixar como observação aqui, depende
quando a empresa está preparada ou não nessa questão, que assim, o César e o Nicolas, eles eram, no caso, empresas menores, né? Que um foi da mãe e a outra foi uma parte mais escolar, mas normalmente empresas, elas verificam a parte da integração com o nível de conhecimento que a pessoa tem. Então, se a pessoa não conhece muito do trabalho dela, normalmente a integração vai ser um pouco maior e assim por diante, né? Vamos lá, quem vai ser o próximo? Michele, levantou a mão. Bora lá, Michele. Opa, boa tarde. Meu nome é Boa Michele. tarde. Maré, e do lado de Campinas. Uhum. Então, eu já participei de várias integrações, se é que pode chamar de integração, mas tanto de empresa maior, né, quanto de empresa menor. Eu vou falar especificamente da última. Atualmente eu atuo como analista de implantação de uma empresa de software. Estou rindo porque não teve nenhum tipo de integração. E eu acabei tomando a frente da integração, né? Para todo mundo? Basicamente isso. Porque a maioria das pessoas com que eu trabalho, elas trabalham de home office, né? Então, eu iria para a empresa, eu seria presencial. Então, como estava em tempo de pandemia, né? Não tive muito contato com a galera. Então, eu resolvi eu mesmo me integrar. Quais equipes tem? Tem equipe de tester, tem equipe de qualidade, tem dev. Então, eu vou conhecer todo mundo aí. Aí foi isso que basicamente eu fiz. Eu trabalho na área automotiva também. Eu faço a implantação do nosso software, que é um software elaborado para atendimento nas concessionárias. Legal. Então, no seu caso, você está montando a integração hoje. Eu tomei frente, assim, porque Legal. ninguém se apresentou e é uma área... Agora eu tenho mais noção, né, daquilo que eu faço, mas era uma área totalmente diferente para mim, né? Foi o meu primeiro contato com a área de tecnologia. Esqueci de falar que eu me formo ano que vem, aí eu faço gestão de tecnologia da informação aqui na FATEC. Você faz? Você conhece o Diogo? Isso, é o professor do meu curso. Legal. Eu me formei também na FATEC. Então a gente conhece um monte de gente em comum, né? Deve conhecer, deve conhecer. Aliás, uma curiosidade, vou fazer uma banca na segunda-feira aí. Você vai? Vou Ai, participar. meu Deus. Tá. O pessoal de agora, né? É o pessoal de agora. Vamos ver. Eu só no ano que vem. Bacana, muito bacana. Vamos lá, quem é o próximo? Oi, Camille, sou eu, a Bárbara. Oi, Oi, Bárbara. pessoal. Cheguei aqui na transmissão só me autodescrevendo rapidinho. Tô usando uma camiseta preta, tô com cabelo cacheado solto, tenho uma pele parda e fundo de tela de Work Like a Boss. A Júlia fez aqui a abertura com vocês, né? Eu tô seguindo aqui no lugar dela. A gente tem a participação aqui, Camille, da Grazi e da Carla. Então, eu vou ler primeiro aqui a participação da Grazi, tá? Bacana. Ela disse aqui que atualmente está no curso de gestão de pessoas. Não tive uma boa experiência com integração. Eu tinha recém-mudado para Curitiba e acabei entrando para a equipe da loja Li, no shopping, e isso foi com 19 anos. No começo, o pessoal da loja ficou explicando como funcionava o sistema para passar as vendas e foi tudo muito confuso para mim a princípio. Já chegou fazendo, né, Grazi? Quem sabe faz ao vivo. Então, acho que é isso, Camis. Se A você gente também tem a Carla, né? Que tá sem que a gente tem a microfone. Carla. Uhum. Ela falou assim que ingressou no mercado de trabalho com 14 anos em uma loja de roupas e afim. Porém, não houve uma integração de fato nesse trabalho. Apenas no meu segundo emprego, tivemos um dia de treinamento com foco em conhecimento específico dos tipos de produto que eram comercializados. Entretanto, sim, atividades interpessoais entre os colegas de trabalho estava muito mais ligado a monólogo do que uma integração de fato. Entendi, né? Isso é muito legal de estar vendo também, né? Bom, gente, vamos lá. Precisamos de todo mundo. Quero que todo mundo participe, tudo, porque assim, a gente, compartilhando isso, a gente vai estar criando uma experiência, vai ver a experiência de cada usuário, seja esse usuário, por exemplo, que a Michelle, dentro da nossa brincadeira aqui, se ela não se importar,
A Michelle pode ser a solicitante do nosso serviço, né? A solicitante da solução de uma estrutura para questão de primeiros dias, integração. E vocês são os nossos clientes, são as pessoas que podem, nossas personas, né? São as pessoas que podem estar utilizando o sistema e a gente vai pensar em vocês na hora que a gente vai estar criando o sistema. Quem mais? Quem mais? Posso ir? Muito obrigada. Vamos lá, pode ir. Boa tarde, gente. Meu nome Boa é Tayane, tarde. eu faço Sistema de Informação na UFPA. E eu já tive, assim, várias experiências de integração. Eu faço parte do time de times Enactus, e é uma associação que está presente no mundo inteiro, enfim. Então, lá a gente sempre teve essa preocupação muito grande de integrar todo mundo que está chegando nos times. E a gente sempre, pelo menos na minha Enactus, né, que é no caso da UFPA, a gente sempre faz uma espécie de social para integrar todo mundo que está chegando. Porque como o time é muito grande, são vários projetos, então a gente meio que não acaba não se conhecendo, né? Porque são vários projetos. Então a gente faz geralmente uma social grande para todo mundo participar e todo mundo se conhecer, enfim. Mas assim, uma que ficou marcada na minha vida foi meu último estágio, que eu cheguei para o meu primeiro dia de trabalho e os chefes estavam num congresso. Então, tipo, não tinha ninguém, só estavam os estagiários. Eita. E aí eu cheguei lá cedo, né, enfim, não só causar boa impressão, mas enfim, pontualidade. E aí a estagiária que me recebeu, aí ela me avisou que eles estavam no congresso, mas que ela ia me integrar, enfim, com todo mundo. Assim, eu fiquei o dia todo sem fazer absolutamente nada, porque não tinha nenhuma demanda, enfim, a gente só tinha que ir, né, trabalhar, mas realmente não tinha absolutamente nada para fazer. Então a gente ficou o dia todo lá, tipo, sem fazer nada. Mas aí o que ela fez, né? Ela fez o papel dos chefes. Ela foi me apresentando para todo mundo que estava dentro da agência. E aí, porque enfim, ia ser a nova estagiária de TI, e aí eles precisavam saber quem era a pessoa, né, para enfim solicitar os serviços. Aí ela foi me levando para todo mundo e aí todo mundo me conheceu. Mas ficou meio marcado, porque não tinha ninguém na agência, só estavam os estagiários. E aí eu fiquei meio assim, mas depois, enfim, que terminou o congresso e os chefes voltaram, aí eles realmente me integraram melhor à equipe e tal, mas ficou meio marcado, assim. Eu tô percebendo que muita gente falando tudo, nunca não tem parece um plano, né, de integração normalmente nas empresas. As empresas, elas vão, no caso, acham que a integração é algo mais voltado para, não, vamos colocar aquela pessoa dentro aqui, ela vai ver o que ela faz e ok. E eu não sei se vocês concordam, mas é mais que isso, né? A integração no caso, a gente estar colocando a cultura da empresa junto com inserindo a pessoa nova junto à cultura da empresa, apresentando todo mundo, fazendo ela perceber o trabalho dela, tudo é um processo, né? Não é só um dia e pronto. Aqui, o Luiz Otávio. Me chamo Luiz Otávio, curso de administração, e durante as minhas última integração no estágio, passei uma semana conhecendo áreas em que. Calma aí. Em que eu ia atuar através de workshop. Tínhamos um espaço para nos apresentar para nossos líderes. Pessoal, estou com problema no microfone também. Tá tudo bem. Muito triste. Então, no caso, você teve uma integração. A última integração do estágio, passei uma semana conhecendo as áreas. Ah, sim, e aqui atuar. Isso é muito legal. Então, foi um processo, né? Bárbara, quer falar? Quer também falar sobre o seu primeiro dia, Bárbara? Olha, eu tive várias experiências no meu primeiro dia, né? Eu só queria fazer um comentário aqui. Não sei se vocês conseguem dar só um pouquinho de zoom, Camis, para a gente conseguir ler o que vocês estão escrevendo nos post-its, que tá bem pequenininho. Aí, agora já deu para ler. Obrigada. Bom, a minha integração, né, gente? Eu comecei ali com empresa júnior e na minha época, né, que eu fiz o Nesp em Bauru, eu fiz empresa júnior de relações públicas.
E foi muito legal, porque por uma cultura do curso também e pela EJ, eu tive um cuidado ali nessa imersão, sabe? Desde a cultura da empresa até o conhecimento das equipes, né? Entender ali os rituais que tinham de reuniões e de conversas com os clientes. Então, foi feito de uma forma bem estruturada ali, mais ou menos umas 2 semanas de integração, tanto que eu consegui fazer uma boa jornada lá na empresa, então foi bem legal, assim, era uma coisa que tinha uma área só dedicada para fazer isso, né? E as lideranças cuidavam também de passagem de bastão, né? Para a gente também não ter perda de informações aí com as mudanças de membros. Então foi legal, foi uma experiência boa. Bacana. Trocou. Eu falei assim, nossa, oi, Leonardo, pode se apresentar. O Leonardo é intérprete. Trocou. Exato. Agora o Leonardo vai fazer a tradução pra gente, né? Aí tem aqui também o comentário do Nicolas, que ele acha que a integração precisa acolher o novo funcionário e mostrar que estão ali para ajudar nas dificuldades do mesmo em se adaptar no novo ambiente, sendo um momento acolhedor. Com certeza faz muita diferença. Faz muita diferença. Então, que tal a gente... Alguém mais quer estar falando? Mais alguma experiência? Mais alguma experiência? O único ponto que eu acho também é que isso também depende muito da maturidade da empresa, né? Porque algumas vezes a empresa ela não tem nem a maturidade de estabelecer a sua própria cultura. Daí, na hora que entra um novo funcionário, ela não sabe bem ou não tem nada planejado para fazer. Legal, isso é muito importante mesmo, tá vendo a maturidade da empresa. Aqui, a Mônica, meu nome é Mônica, Porto de Miranda, curso 5º semestre de marketing, meu último estágio em atendimento. Teve apenas uma conversa com outros colaboradores, mas eles não sabiam também como ordenar as informações, porque a vaga usava diversas interfaces e ferramentas como site da universidade, CRM, atendimento e aluno. Bem confuso, né? Mais alguém? Vamos lá, vamos lá. Uma outra integração que tive em hospital teve até a brincadeira escravo de Jó, que é o que deixou todo mundo muito mais leve, muito mais solto. Bacana. Bom, já que todo mundo que quis falar falou, eu vou dar mais uma chance. Ok? Todo mundo deve ter falado, então. Então, vamos fazer o seguinte. Então, a gente tem a história do César, do Nicolas, da Denise, da Tatiane, da Michelle, da Grazi, da Carla, da Mônica. A gente também teve a experiência do Luiz Roberto. Tivemos a experiência da Carla, eu falei? Da Carla, eu falei. E da Grazi também. Então, vamos ver o seguinte, a partir disso, a gente pode estar pensando o seguinte, então, beleza, a gente tem experiências tão boas e tão ruins na questão de estar trazendo a integração, né, o primeiro dia. E agora, o que a gente pode pensar para melhorar? Que tipo de situação a gente pode estar vendo para estar melhorando isso? Que tipo de soluções, que nem o César falou, a gente escrevendo num papelzinho 8 soluções, quais seriam essas 8 soluções? Qual seria esse tipo de solução que a gente daria para estar melhorando? Seja uma solução de software, seja uma solução de processo, seja uma solução de produto, seja uma solução de serviço. O que vocês acham? Eu vou utilizar as minhas... porque eu sou desenvolvedora, então vou puxar para o meu lado, que seria desenvolver um aplicativo de padrão para integração. Onde o usuário poderia fazer, por exemplo, um caminho, assim, o pessoal, a Michelle seria nossa cliente, né? Michelle, você é nossa cliente, tá? Espero que você fique sabendo disso aqui. Então, a Michelle, como nossa cliente, ela quer um lugar onde ela consiga, por exemplo, documentar como vai ser a integração, ter ideias, tudo. Eu imagino que um aplicativo seria legal, onde ela poderia estar colocando que tipo de dinâmicas ela gostaria, estar escrevendo uma documentação, enfim, algum aplicativo. E vocês, o que vocês acham? Precisamos preencher pelo menos esses 6 cards. Eu acho que seria legal ter uma padronização dos procedimentos que o novo funcionário pudesse acessar mesmo depois da integração.
Uma padronização dos processos. O que mais? O que vocês têm de ideia? Posso falar? Por favor. Além disso, eu acho que ao longo do ano, com a quantidade na padronização dos processos de integração, tipo, ao longo do ano eles poderiam criar um padrão de feedback dentro da empresa, onde as pessoas que passaram por esse processo podiam dar opinião de como foi, melhorias, para isso melhorar ao longo do ano e eles conseguirem, cada ano, criar um processo diferente, sendo mais acolhedor, interativo, inovador e por aí vai. Além disso, tendo a opinião de quem já participou desses processos, tendo feedback deles. Então, nesse caso, a gente está pensando nesses dois aqui. A gente está pensando no aplicativo ou vocês pensam em outra solução? Acho que linkar essa ideia com o padrão de feedback poderia ser pelo aplicativo. É uma ideia boa. Então, legal. Vamos continuar no aplicativo. Ó, eu desenho aqui que é cliente. Eu gostaria muito que o Nicolas fosse nossa pessoa de marketing. Ele iria me ajudar bastante nisso. Vou colocar aqui o Nicolas. Ele é mais publicitário, tudo. E eu vou colocar... Quem falou por último foi a Denise, né? Denise, você seria o nosso usuário, pode ser? Pode. Denise, você vai ser essa pessoa aqui. E Nicolas vai ser essa pessoa aqui. Beleza. Denise, já que você é uma das pessoas que a gente vai utilizar, é importante a gente conhecer mais você. Então me fala, além de o que você faz, tudo, me fala a sua idade, se você puder, ou se não, pode inventar uma. Não, posso falar. Tenho 34 anos. Eu estou migrando, né, para a área de tecnologia recentemente. Eu estou concluí agora o segundo semestre da faculdade. E no momento eu não estou trabalhando, estou só estudando. Legal. Então, seria uma pessoa que iria utilizar o nosso aplicativo. Uma pessoa que também... Tem alguma outra... eu posso até fazer com base na experiência anterior também. Isso seria muito bacana. Isso seria muito bacana. No caso, o que eu gostava bastante da última empresa que eu trabalhei é que tinha uma plataforma gamificada, onde você podia acessar as informações das rotinas e também integrar melhor com a cultura da empresa. Legal, isso é bem bacana. Então, uma coisa que escreveu aqui, o Nicolas até salvei. Acho que a integração precisa acolher o novo funcionário e mostra que estão ali para ajudar nas dificuldades mesmo e se adaptar ao novo ambiente, momento acolhedor. Então, a gente pode criar uma missão para a gente aqui, que é o seguinte: criar um serviço para a integração, acolher o novo funcionário e mostrar que estão ali para ajudar a dificuldade, mesmo em se adaptar em novo ambiente no momento acolhedor. Podemos fazer assim? Essa é a nossa missão? Sim. Bacana. Então, beleza. A partir disso, a gente já teve, gente, bastante insight de como pode estar fazendo, a partir da ideia do usuário, a experiência do usuário que a gente trouxe aqui, ou seja, a experiência de todo mundo que falou, do César, da Tiana, da Grazi, da Carla, a gente consegue estar trazendo essas novas ideias, por exemplo, o aplicativo, padronização do processo, padronização do feedback, descobrir as personas, descobrir a nova missão, e isso tudo faz parte do processo do design centrado do usuário. E isso está nesse livro aqui, ó. Só para vocês verem a base que eu estou utilizando, que é bem legal para quem gosta da área, para quem está aprendendo, porque a área o legal de você estar aqui, e principalmente não ter tantas pessoas de desenvolvimento, mas ter pessoas que nem o Nicolas de estar trazendo a questão do publicitário, tem o pessoal, o César de economia e tudo mais, que são pessoas que participam da área de tecnologia, que podem participar da área de tecnologia, mas não precisa estar necessariamente desenvolvendo, mas sim trazendo o lado humano, o lado do usuário para estar vendo.
Então, esse livro aqui é um livro que eu estou utilizando, que ele fala o seguinte: como fazer perguntas para o usuário? O que a gente pode estar desenhando? O que a gente pode estar pegando? Quais são as etapas? E uma das etapas é realmente fazer as entrevistas, que nem eu fiz com vocês, estar chamando vocês. Não, esse é o link do Figma. O link do livro está aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. De estar chamando vocês, de estar entendendo o que vocês, quais são as experiências que vocês passaram. A partir disso, a gente dividir para personas. O que são personas? São pessoas que são importantes para a gente estar utilizando para entender nosso produto. São pessoas que a gente vai perguntar, a gente vai utilizar elas com o nosso imaginário para estar desenhando o produto. Então, isso é muito importante dentro do processo de UX. Além disso, a gente tem que ter pessoas chaves, que é o que a gente colocou lá na question 1, question 0, que a Thali tinha montado na apresentação. Quem são as pessoas importantes para a gente estar trazendo, por exemplo, o feedback, para a gente estar mostrando quem iria ser a primeira pessoa que a gente ia mostrar se a gente estivesse fazendo um protótipo? Seria o cliente? Quem são nossos clientes? E levantar isso é muito importante, é muitíssimo importante. Outro livro que eu gostaria de estar muito trazendo para vocês é o Design do Dia a Dia. Por quê? Porque ele não serve somente para desenvolvimento de software. Opa, estou compartilhando a tela. Ele não serve apenas para desenvolvimento de software, ele serve também para a gente estar imaginando o nosso dia a dia e o design que tem. Por quê? Porque a gente que desenvolve, que nem o César tinha colocado uma coisa que eu até gravei aqui, mas eu acho que eu tirei. Sobre que a gente o especialista não é usuário e o usuário não é especialista. Então, esse livro, ele mostra como a gente pode entender o nosso usuário e como a gente percebe quando a gente o que o design pode estar mudando para integrar o usuário dentro do sistema. Desde, por exemplo, olha, vou dar um exemplo que eu vou lhe dar na primeira coisa, sobre uma porta, sobre o tanto desenho, uma chaleira, né, para estar falando. Esse tipo de design também está direcionado ao design da experiência do usuário. Então, tudo isso que eu quero dizer é o seguinte: o usuário, ele tem que ser o centro da nossa aplicação, ele tem que ser o centro do que a gente está fazendo. Apesar de que, eu não sei se o pessoal de análise de sistema, gestão da tecnologia de informação, que nem eu fiz, a gente não vê tanto isso na faculdade, né? O quanto que é importante a gente estar focando no usuário. E a gente só vê quando cai a cara, quebra a cara. Então, esses processos, esses estudos, essa questão de estar fazendo essas dinâmicas, aprendendo como fazer dinâmicas, entender como, por exemplo, pegar as ideias do usuário, que nem o Zé passou, tá montando as personas, tá montando uma missão, ter um tipo de processo bem desenhado, ajuda a gente a estar fazendo um produto muito mais bacana, muito melhor. Que isso, normalmente, é o que faz os produtos, é o que normalmente coloca as empresas na frente, né? Os produtos que realmente acolhem as pessoas. Realmente os produtos falam assim, poxa, isso aqui me ajudou muito. E é isso que eles alavancam. Quanto mais difícil o processo, aí fica complicado. Pode falar, Nicolas, eu adoro participação. Vamos lá. Teve uma experiência que eu gostaria de citar, que não foi muito uma integração de empresa, mas foi uma integração da minha faculdade, que eles iam fazer uma maratona de 24 horas em que a gente ia ficar dentro de uma sala sem poder dormir, solucionando um case. Então, de primeira, você olha e fala, não vou participar, né? 24 horas, não pode dormir nem nada. Só que eles promoveram a experiência da gente com todos os professores incentivando, vindo nas salas, vendo como estavam as coisas. Uhum. E outras coisas que todo mundo gosta. Tinha pizza, tinha energético. Só que... Era um hackathon, então. Eles continuaram incentivando a gente. E eu, pelo menos, por mais que a gente tivesse um grupo de 7 pessoas e era 24 horas solucionando um case de uma empresa, a gente tinha toda aquela pressão de ter que apresentar para uma banca da empresa, só que em momento algum o peso dessa maratona veio, como no início. Eles foram deixando isso leve e no fim a experiência, eu atualmente incentivo isso e a experiência valeu a pena. Então eu acredito que eles devem ter ouvido muito as pessoas, né? A primeira vez deve ter sido assim, tal, e depois a outra vez. Então, cada vez que a gente ouve o nosso usuário, melhora o nosso produto. Isso, né? Foram anos que tiveram, então eu consultei como, meus veteranos, e eles falaram, não, relaxa, muita gente vem perguntar isso, e eles mantêm a surpresa para você dar a cara sem saber e você se surpreender com o quão
É Bacana, desafiador, mas é bacana, sabe? É tipo, era na minha área e eu vi o quão legal é. Por mais que você seja desclassificado ou não, era uma competição por 10 mil reais, só que ao mesmo tempo era toda aquela pressão, toda aquela ansiedade, num sentido bom. Foi muito Legal. acolhedor e não me arrependo. Uma dica muito legal para vocês que participarem desses eventos depois é, no caso, começar com a experiência, esse desenho de UX. Às vezes a gente começa com código, como uma coisa que eu aprendi bastante participando de hackathon, tudo. É sempre começar desenhando quem vai ser as pessoas, porque normalmente o hackathon a gente não conhece, né, as pessoas. Então, desenhar elas, criar, fazer essa primeira parte, pelo menos o primeiro dia, só tentando desenhar, depois vocês veem que a parte de programação, a parte do produto, tudo fica muito mais fácil. E é uma das coisas que esse livro que eu passei primeiro para vocês, Design Centrado no Usuário, ele fala que ele simplifica, né? Mas design centrado no usuário não é perda de tempo ou dinheiro. Na verdade, você ganha. Apesar de no primeiro dia você falar, poxa, por que eu tô pensando nisso? Eu já podia estar. Eu já sei o que eu quero fazer. Eu já sei o que eu quero fazer, então eu vou fazer. Não, vamos primeiro fazer as perguntas, vamos primeiro seguir esse processo que é muito importante. E aí eu vou aproveitar enquanto a Denise fala e pegar o outro livro que eu também estou indicando para vocês. Então, essa questão que você falou do UX na faculdade de tecnologia, realmente eu não, até o momento eu não vi nada na faculdade, mas eu estou fazendo um curso do Google, pelo Coursera de UX, que, nossa, me fez enxergar totalmente diferente, porque você tem ali, você sempre que vai colocar a cor em um botão, você vai pensar, isso vai ser bom para o usuário ou não? Daí, isso realmente faz muita diferença, eu achei. Sim, isso é muito bacana porque às vezes é uma das dicas que eu pro meus, assim, a gente tem estagiários, tem pessoas novas, tudo, que às vezes o pessoal vem e fala o seguinte, então eu pensei nisso aqui, eu falei, mas esse botão tá muito pequeno. Aí eu falei, como você sabe disso? Porque, tipo assim, como você viu e falou assim, muito pequeno? Eu falei assim, porque eu imaginei um usuário, por exemplo, que a gente aqui não trabalha bastante coisa da Bosch. Então, a gente trabalha muito para clientes internos, pessoas, por exemplo, que vão utilizar que a gente vê no dia a dia. E, querendo ou não, aqui tem muitas pessoas idosas, tem muitas pessoas mais velhas, tem muitas pessoas que ficam aqui 40 anos trabalhando na mesma empresa, 30 anos trabalhando na mesma empresa. Então, esse lado de você estar desenhando primeiro, entendendo quem são a sua persona, você consegue também desenhar o aplicativo de maneira mais fácil e evitar retorno. Então, evitar, por exemplo, o dedo grande, assim, a gente tem até esse costume, o dedo é grande, não vai caber nisso aqui. Não, isso aqui não pode ser no centro, isso aqui tem que ser aqui no comecinho. E sabe o que eu acho muito legal? Vendo esses cursos, pelo menos que eu estava vendo, em nenhum momento eles falam, usa fonte tal, usa cor tal, usa... Não, eles sempre estão... Porque assim, eu também não tive na minha faculdade sobre isso, então eu comecei a estudar por fora. E eu comprei esses 2 livros aqui, achando que eles iam me falar como centralizar um negócio bonitinho, como fazer... E na verdade, não. Eles me mostraram sempre, tipo, olha, como perguntar isso para o seu usuário, como trazer essa informação do seu usuário, como você vai conseguir pegar essa informação do seu cliente. E aí, a partir disso, com muita prática, tudo, você vai desenhando, você vai criando designs, você vai criando produtos baseados na experiência que você coletou ouvindo todo mundo. Mais alguém, gente, quer falar? Eu lembro que tinha uma pergunta no começo. Eu queria estar nesse curso do Google, mas não deu tempo, mas vale muito a pena. Legal, eu vou dar uma olhada nesse curso também, gostei. É do Google? Eu ganhei uma bolsa do CAA. Eu não sei se legal. é pelo Coursera. Legal. Aí outra coisa que eu queria estar passando para vocês, questão de que nem eu falei para vocês, então esses livros eles não vão trazer exatamente uma resposta de como tem que ser o design, como vai ser feito tudo, mas é importante ter o conhecimento e também buscar inspirações. Então eu trouxe esses 2 sites aqui e um terceiro que eu vou passar depois, que são sites de inspirações. E muito fácil, por exemplo, para você estar passando para o seu usuário e falando, vai ser mais ou menos assim, tá? E aí eles falaram, não, beleza. Essa visualização do usuário que entra junto com que a gente pode ver no outro tipo de palestra que com certeza deu sobre Agile, né? Sistemas Agile, que é sempre estar mostrando para o usuário, sempre estar entregando uma coisa para o usuário ver. Isso aqui vocês podem estar entrando, que ele tem várias dicas de outros desenvolvedores, de outras pessoas que vocês podem usar como inspirações, e é bem bacana.
O Pinterest também é sensacional, se alguém precisar lá, eu sempre busco. E é uma coisa que ajuda bastante. Às vezes o usuário fala assim, eu quero um formulário. Aí eu busco lá, falo, um formulário web, taranana. Eu falo, é mais ou menos assim que você precisa? E essa visualização para eles é muito importante. Eles falam, nossa, é isso aqui. Ou não, é isso aqui. E aí eles vão buscando sozinho, a partir disso eu monto baseado no que eles precisam. O outro também, gente, é esse Colors aqui. Que é, no caso, quando a gente vai criar uma essência para o cliente. A gente já fala assim, poxa, o que ele gostaria de ver já no... isso eles acham super bacana. Que a gente está criando, apertando espaço, e aí você vai criando várias paletas que combinam. Então já tem um super espaço para começar e fica até mais fácil, que a partir disso, por exemplo, cores frias. Você acha que eu faço será que eu faço mais redondinho? O botão é mais quadradinho porque é mais sério. E assim vai dando mais inspirações para vocês criando o produto de vocês, beleza? O que vocês acharam? Tem alguma dúvida, alguma coisa? Eu vou passar o site de paletas para vocês. Isso aqui é elite. É elite. É muito bom. O pessoal sempre fala, quando o cliente passa para o cliente, eu falo assim, ó, você quer ver alguma coisa? Aí eu mando para eles, eles vão lá e ficam, nossa, adorei essa cor aqui. Aí eles me mandam as cores, eu falo, ok, vou trabalhar. E quando eles vê o sistema deles naquelas cores que eles escolheram, da cultura deles, tudo, é uma maneira muito legal de quebrar gelo, gente. É uma ótima maneira para quebrar gelo. E eu sempre falo isso porque o usuário é muito importante para tudo que a gente faz. A gente vende serviços, né? Apesar do produto, mas a gente também vende serviço. Vou estar passando o link de todos aqui. Alguma coisa a mais, gente? Ah, eu esqueci de falar do Lean Inception. Se vocês quiserem também, vocês que gostam, tudo, de criar produtos rápidos, tudo, esse Lean Inception é muito bom, porque ele tem um passo a passo muito bacana. Para estar ajudando equipes pequenas, grandes, faculdades, hackathons. Sempre voltado para o usuário. Vai lá, Nicolas. Eu tenho uma dúvida que eu anotei aqui no chat lá em cima. Eu tô até arrastando para eu voltar aqui. Verdade, eu tinha até Só esquecido. que é Aqui, ó. basicamente sobre... Atualmente eu tô cursando publicidade, né? E UX, no caso, é uma área que tem grande interesse de especialização. Mas eu tenho essa dúvida sobre como funciona dentro de empresas para especialização nessa área. Se são por via desses cursos, se tem um curso específico dentro da faculdade, como que funciona para especialização nessa área? Legal. Normalmente, a especialização nessa área é voltada realmente com esses cursos pequenos, porque a gente não tem ainda uma faculdade que faça isso. Tem gente que, por exemplo, cursa design mesmo, de questão de estar design digital, tudo. Mas tem gente que, por exemplo, é desenvolvedor, adorou essa parte de design, e aí. A sua câmera tá fechada. Sim, a câmera tá fechada. Tem essa parte de desenvolvimento e aí começa a fazer vários cursos, vários portfólios, e aí ela consegue um emprego na área a partir desses cursos e portfólios. Então, assim como hoje, vou dar um exemplo de 2, 3 anos atrás. Então, 5 anos atrás. Ser desenvolvedor, você não precisa ir para a faculdade. Hoje é precisa. Talvez no futuro vai acontecer a mesma coisa que no design UX. Pode ser que hoje a gente não tenha uma faculdade exatamente para design UX, você criar um design. Mas talvez no futuro tenha. Mas hoje é muito mais cursos, é muito mais experiência, portfólio, o que você pode mostrar que você sabe fazer. É muito mais experiência sua, como que você vai montar o seu portfólio. Não sei se ficou muito confusa essa frase. Mas normalmente para empresas grandes é isso. Se você for pegar e se você quiser tirar uma dúvida sobre isso, pega essas vagas de pessoas de design UX das empresas e você vai ver isso. E você vê, tipo, qual curso eles pedem, que curso exatamente, mas normalmente são muito mais, por exemplo, mostra o seu portfólio, da onde você trabalhou, você teve em algum momento de experiência, conseguiu pegar a experiência do usuário. Eu tenho certeza que, por exemplo, um vendedor hoje, ele consegue, com cursos, por criar um portfólio, se esforçar, ver porque nem a Denise falou do Google, tudo, ela consegue virar um design UX sem precisar uma faculdade nesse momento para design UX. Eu acho que faculdade é importante hoje para duas coisas. Criar a questão do network, você conversar com as pessoas, você ter um passo a passo, e não vou mentir, questão de salário. Porque empresa grande, ela só pode, por exemplo, dar um salário legal quando você tem faculdade.
Então é muito importante, se você quiser começar essa carreira, ter essa faculdade. Camille, você dá uma dica para quem está começando no software de design? Testa tudo, faz toda hora. Você, tipo, você vai. Quando eu comecei no Figma, porque eu comecei no Figma, que é esse aqui que eu fiz, era ridículo. Era assim, umas coisas que eu fazia um quadradinho e achava ali, falei, sensacional, a pessoa vai adorar. E depois que a gente foi descobrindo, estudando, porque esse tipo de ferramenta, eles querem que a gente aprenda a mexer nelas. Porque quanto mais a gente mexe, mais ferramenta eles têm e assim por diante. Então, eles têm mas muitos vídeos explicando, muita maneira de passar. E aí, a partir disso, eu comecei, por exemplo, a fazer desenhos para eles melhores. Então, eu vou mostrar um aqui, só para vocês verem mais ou menos o que dá para fazer. Porque isso a gente, no começo, realmente é só chutando, aprendendo, falando, poxa, isso aqui, vendo vídeo, que é uma coisa muito importante pra gente aprender. A gente só aprende quando a gente coloca um desafio na nossa frente, não adianta ficar vendo curso. Então, quando eu falo, poxa, eu quero muito fazer um protótipo desenhando, aí você fala, mas eu quero fazer um login. Como que faz para o cliente clicar aqui e ele conseguir digitar e aparecer para ele exatamente o que ele digitou? E aqui, para ele aparecer, será que eu consigo? Quando eu clico aqui, vai para outra tela. Será que eu consigo mostrar que dá para outra tela? E se eu fizer um menu que abre aqui, como que eu faço para ele visualizar isso aqui e falar, nossa, esse menu vai abrir desse jeito? E isso aqui não foi programação, foi simplesmente a gente está fazendo esse passo a passo. Isso aqui eu ainda estou aprendendo. Mas aqui, ó, por exemplo, esse carrossel, como será que eu faço isso aqui? É vendo tirando dúvidas a partir da sua necessidade. E aí que a gente aprende muito mais fácil e muito melhor, porque a gente aprende na prática e quebra a cabeça. Então, minha dica é isso. É quebrar quebrando a cabeça e indo junto. Mais alguma pergunta, gente? Atualmente, tento colocar tudo no meu portfólio no Behance, ajuda muito. É um site muito legal, vou dar uma olhada depois. Gostei. Mas é muito legal, gente, é muito bom criar portfólio. É muito bom mesmo. E não só portfólio, mas assim, criar uma história para ele, tá? Criar, por exemplo, por que você fez aquilo, qual foi a história, por que você imaginou. É muito bom, de novo, não querendo ser muito chata, para as pessoas verem que você consegue focar no usuário, você consegue pegar aquela informação do usuário. Vou pegar aqui. É isso, gente. Por mim, acabou. Mais alguém? Bárbara? Eu acho que se o pessoal tiver aí mais alguma dúvida, aproveitem que hoje a Camille, junto com a Thalita, que está aqui, né? O César teve que ir para um treinamento de incêndio na Bosch. Então, se vocês tiverem mais alguma dúvida, comentários, aproveitem, porque hoje estamos encerrando a nossa palestra online. Então, o momento de tirar as dúvidas, fazer mais networking é esse, viu, pessoal? Acho que eu vou dar um tempinho para vocês, tá? Então, pensarem aqui enquanto eu dou os últimos recados para vocês, tá? Então, só reforçar um pouquinho do que a Júlia trouxe, tá? Eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês agora. Então, só para a gente ficar todo mundo aqui na mesma página, e se vocês tiverem mais alguma dúvida, eu já ajudo vocês, tá? Então, aqui reforçando para vocês seguirem a Bosch Brasil nos canais de comunicação, tá? Especialmente essa palestra que está sendo gravada, ela vai ser disponibilizada aqui no YouTube da Bosch, tá? Então, todas as dúvidas que vocês tiverem, incluindo também no ano que vem, que a gente vai ter uma outra trilha de conhecimentos para universitários, né? A gente vai compartilhar com vocês aí, se vocês desejam participar de mais eventos como esse, tá? A gente vai compartilhar aqui nas redes sociais, então fiquem bem atentos, tá bom? E aí, aqui só reforçando também sobre os certificados, então, essa palestra também terminando, no e-mail que vocês cadastraram para estarem hoje com a gente, vocês vão receber um link de pesquisa para vocês avaliarem, falarem aqui para a gente, né, o que vocês acharam do conteúdo que a Thalita e o César trouxeram no começo, a dinâmica da Camille, enfim, os comentários que vocês tiverem, por favor, avaliem, e em troca dessa devolutiva de vocês,
a gente envia o certificado correspondente hoje, né, com a data de hoje, do dia 30 de novembro, que vocês estiveram online com a gente, tá? Então, só lembrando também que a gente tem um período disponível, tá, para responder essa pesquisa. Então, assim que vocês receberem no e-mail de vocês, não demorem muito para responder, tá bom? No mais é isso, então aqui só mostrando para vocês também o caminho para vocês conferirem as outras palestras que a gente já teve durante a trilha. Então, entrando aí o fim do ano, quem quiser revisar conteúdos ou também assistir o que a gente fez nas outras trilhas, né? Então, na trilha de engenharia e também na trilha de tecnologia, vocês vão aqui no canal da Bosch Brasil no YouTube e a gente tem essa playlist aqui, ó. Work Like a Bosch para universitários. Então, clicando aqui nesse link, vocês têm todas as palestras que a gente teve, tá? Então, logo que vocês acessarem aqui o primeiro vídeo, por exemplo, já vai ter aqui, depois da propaganda, né? Já vai ter aqui a temática do que a gente tratou em cada uma das palestras, tá? Então, aqui a gente falou um pouquinho sobre, na parte aqui de tecnologia, a gente falou um pouquinho a respeito de como que funciona toda a estrutura de tecnologia, né? Então, quem tem interesse, igual a Denise estava aqui, né? Quem tem um interesse nessa área de tech e tal, então é bem legal vocês assistirem e compartilharem também com os amigos de vocês, tá bom? Acho que no mais é isso, pessoal. Não sei se vocês tiverem mais alguma dúvida que vocês quiserem deixar para a gente. Então, reforçando os canais de comunicação, também os perfis do LinkedIn, né, que o pessoal compartilhou aqui no começo. Então, é sempre bem-vindo também a dúvida e a participação de vocês. Tá bom? A Camille teve que sair por conta do horário. Acho que é isso por hoje. Muito obrigada para todos vocês que estiveram online aqui com a gente. Parabéns, Camille, Thalita e César, pela abertura aqui de temas, né, que vocês trouxeram para o pessoal e também para mim, tá, pessoal? Estava fazendo as minhas anotações pessoais aqui. A gente espera que vocês tenham gostado bastante dessa experiência. A gente conta com vocês também para continuarmos fazendo projetos como esse. E a gente deseja que vocês tenham um bom fechamento de ano aí, né? Então, a gente vai compartilhando esses materiais com vocês. E no mais é isso. Para quem está em período de provas, boa sorte nas provas, boa sorte aí no fechamento de ano. E até a próxima. Muito obrigada, pessoal. Até mais.